Olá, hoje a gente vai fundo em uma das ideias mais, assim, radicais e libertadoras de Um Curso em Milagres, que é a lição 45. E olha, isso aqui não é só uma ideia filosófica, não. É um convite para uma experiência que pode, de verdade, virar de cabeça para baixo a percepção sobre quem a gente é e de onde vêm os nossos pensamentos. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que mexe com a gente. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça são realmente nossos? E se a maior parte daquilo que a gente chama de pensar, na verdade não viesse de uma mente individual, mas de um lugar completamente diferente? É essa a provocação que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira parte dessa nossa jornada começa justamente quebrando a nossa ideia comum do que é um pensamento. Logo de cara, a lição já solta essa frase, que é um verdadeiro choque de perspectiva, sabe? Ela basicamente desmonta toda a nossa referência comum. A ideia aqui é que aquilo que a gente geralmente identifica como nossos próprios pensamentos talvez nem seja de fato um pensamento real. É uma premissa que já convida a gente a questionar a natureza da nossa própria mente. Isso leva a gente para uma distinção que é a chave de tudo que a lição faz. A diferença entre dois tipos de atividade mental que são, assim, muito diferentes. Vamos ver como isso se organiza. Agora, o que é muito interessante aqui é a clareza dessa divisão. De um lado, o que a gente normalmente chama de pensamento, sabe? Ansiedade, o medo, a culpa, o julgamento. O curso chama isso de ruído. São só reações, não são criações. Em contraste, do outro lado, os pensamentos reais são descritos como extensões de uma fonte divina. Eles não reagem, eles criam. Eles são eternos, estáveis, pacíficos, porque a origem deles é essa fonte. Então tá, se a maior parte da nossa atividade mental é só ruído, como é que se chega no pensamento real? A lição oferece uma solução que é bem profunda. A ideia de que o pensar de verdade é uma atividade compartilhada, e não uma coisa isolada que acontece dentro da nossa cabeça. E o conceito central é esse: pensar com a mente de Deus. O que isso quer dizer? É a gente começar a soltar a ideia de que existem mentes separadas, isoladas umas das outras. O pensamento verdadeiro é visto como um ato de comunhão, uma unidade com uma mente muito maior. Não é uma criação individual, desconectada. É mais como uma participação consciente nessa grande mente. E como são esses pensamentos reais? Eles têm qualidades bem específicas. Eles partem da unidade. Não existe a ideia de separação. Eles não têm ataque, não têm julgamento. Eles vêm de um lugar de plenitude, sem aquela sensação de carência, de que falta algo. E isso é crucial, não existe comparação. São pensamentos que não competem, não medem. Bom, a teoria é fascinante, né? Mas como é que isso vira uma experiência de verdade? Agora a gente vai para o coração prático da lição, que é sobre como cultivar essa nova forma de pensar. E olha, esse ponto aqui é fundamental. A atitude para essa prática não é de esforço, de tensão, de pressa. Não é tentar ter pensamentos bons. É mais uma aproximação, uma postura de estar disponível, de humildade mental. É como se aproximar de um lugar sagrado, com reverência. A ideia central da lição vira quase um mantra, um ponto de foco para a mente. Deus é a mente com a qual eu penso. Repetir essa frase não é para se convencer de algo, mas para abrir um espaço interno, para permitir que algo novo seja lembrado dentro da gente. A prática, então, é uma busca interior, uma espécie de retirada. O convite é para repetir suavemente a ideia central. Depois, pedir internamente para encontrar os pensamentos reais, e então só observar. Não é para lutar com os pensamentos que aparecem, mas também não é para ir atrás deles. É só deixar passar. O objetivo não é achar um conteúdo específico, mas permitir que a fonte, essa base silenciosa debaixo de tudo ruído, possa finalmente aparecer. Ok, mas e o efeito prático disso tudo no dia a dia? Vamos agora mudar o foco para os benefícios concretos, tangíveis, de realmente internalizar e praticar essa lição. E aqui a gente vê as mudanças acontecendo na prática. Quando se internaliza essa ideia de pensar com uma mente maior, a autocrítica perde força. Por quê? Porque aquele eu que critica já não é visto como a fonte real do pensamento. A culpa, do mesmo jeito, perde autoridade.
A pressa diminui, porque se começa a confiar num ritmo que não é o do ego. A comparação, ela simplesmente deixa de fazer sentido num estado de unidade. O medo para de ser o guia, e a gente aprende a desconfiar daquele pensamento reativo e a esperar pelo pensamento que vem da inspiração. Então, o ponto crucial é este: a identidade muda. Deixa-se de se ver como um pensador isolado, tentando acertar as coisas o tempo todo, para se perceber como um participante vivo numa mente muito maior. O ato de pensar deixa de ser um esforço e vira comunhão. E pra gente fechar, a lição deixa essa reflexão que é, poética e muito profunda. Se a prática for feita com sinceridade, uma nova percepção pode surgir. Não se trata de um indivíduo tentando alcançar a verdade, mas sim da própria verdade se lembrando de si mesma através da mente. Uma ideia pra gente levar e contemplar.